Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar aqui da prova do INSPER junho 2011, das questões 27 a 37, ok? Vamos à primeira questão, então, que é a questão 27. Mas é uma questão que depende bastante do gráfico, tá ok? Como aparece aí para vocês. Então é o seguinte, aqui é assim, como A, B e C são números inteiros e f de A, f de B e f de C também são números inteiros, então o que acontece, né? 4 sobre A tem que dar inteiro, 4 sobre B tem que dar inteiro também, e 4 sobre C tem que dar inteiro também. Logo A é 1, B é 2, C é 4, logo A mais B mais C vale 7, certo? E aí então ele quer F de A mais B mais C, então ele quer F do 7. F de 7 seria então 4 sobre 7, e 4 sobre 7 é um número que está entre meio e 0,75, assim como está na alternativa C. Ok? Beleza? Essa era bem gráfica mesmo. Ainda sobre esse gráfico, na questão 28, vamos lá para a questão 28 então. Na questão 28 ele fala da função g de x, que é x vezes f de x, certo? Aí ele fala que aguenta afirmar o que sobre essa função g de x? Se você trocar simplesmente o f de x pela fórmula dele, que é 4 sobre x, então x vezes 4 sobre x vai dar 4. Então a função g é uma função constante igual a 4 na alternativa A. Tranquilinha essa, né? Ok, vamos para a próxima então? A próxima é a questão 29, que fala do gráfico da função f de x. Essa é interessante. Por quê? Porque se você observar bem, no gráfico de f de x, ela é uma função simétrica em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Isso quer dizer o quê? Que a função f, ela é a inversa dela mesma. Se a função f é uma função que é a inversa dela mesma, se eu compuser f com f, ou seja, f de x, vai dar a função de identidade y igual a x, que está na alternativa C. Lembre-se que o zero não está no domínio disso, ok? Belezinha? Vamos para a próxima questão, então, que é a questão 30, né? Esse aqui é o texto das questões 30, 31 e 32. Na questão 30 em particular mesmo, o que acontece, né? Ele tem o seguinte, ele forma um novo triângulo retângulo, que tem catetos 3 mais m sobre 3 e 4 menos m sobre 4. Nessa questão ele quer, na verdade, o m para o triângulo ser um triângulo isósceles, ok? Então você tem que igualar esses dois catetos, né? Então fica 3 mais m sobre 3 igual a 4 menos m sobre 4. E você tem esse valor de m para acontecer essa igualdade para o triângulo ser isósceles. M igual a 12 sobre 7 na alternativa E. Belezinha? Ok? Ainda sobre esse mesmo texto na questão 31 agora. Na questão 31 ele quer saber, né, em relação à hipotenusa desse novo triângulo. Então o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que calcular o valor dessa hipotenusa, tá? E o valor dela, né, hipotenusa ao quadrado, na verdade, é uma função de m, que é 25 mais 25m quadrado sobre 144. É fácil perceber que essa função é crescente para m maior que zero. Então a hipotenusa ao quadrado é uma função crescente em função de m, ou para m maior que zero, obviamente. Logo, a hipotenusa é sempre maior em relação ao tamanho que ela tinha antes. E isso dá a alternativa B. Tranquilo? Vamos para a próxima, então? Na questão 32. Na 32 ele queria saber o seguinte, né? Ele queria saber a área desse novo triângulo em função de m. Ou seja, na verdade ele queria saber a maior área que esse triângulo pode ter. Então o que a gente faz, né? Calcula a área em função de m. Obtemos uma função quadrática de concavidade para baixo, porque tem um máximo, certo? E o maior valor dessa área, na verdade, é o y do vértice dessa função que a gente encontrou. Que fazendo as contas, né, menos delta sobre 4a, que a gente encontra aí aproximadamente 6,5 na alternativa B. Beleza? Ok, vamos para a questão, então, questão 33, que era uma questão um pouco mais de texto, né, de interpretação, mas é uma questão sobre rendimento de trabalho. É uma questão muito trabalhada aí no CPV, aqui pela gente, em sala de aula, principalmente nas imersões e também nos laboratórios, ok? E a gente resolve isso daí com uma formulinha bem simples. A gente resolve com a formulinha assim, 1 sobre o tempo que a mais lenta leva para fazer o serviço, mais 1 sobre o tempo que a mais rápida leva para fazer o serviço, é igual a 1 sobre o tempo que as duas juntas levam a fazer o mesmo serviço. Equacionando isso direitinho no que eu falei, você encontra que o tempo que a mais rápida, que a mais lenta leva para fazer o serviço é 45 horas na alternativa C. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima então, na questão 34 agora, certo? Que tem um texto, é uma questão enrolada de função, uma questão que depende de interpretação bastante, de você fazer isso minuciosamente, tá? Então vamos lá, o que acontece na questão 34, né? Na questão 34 é o seguinte: a função que representa o dinheiro ainda não gasto em relação ao tempo
é uma função que está definida em duas partes, né? Para t entre 0 e 30 dias, né, a função d de t é 30.000 menos 300t, certo? Agora, para t entre 30 e 100 dias, a função passa para 21.000 menos 400 vezes t menos 30. E o gráfico que melhor se adapta a essa lei de formação é o gráfico da alternativa E, ok? Como a gente pode ver agora que está aí. Na questão 35, que é sobre o mesmo texto ainda, né, que a gente pode fazer, né? Ele fala assim, quando eles encontram, né, os dois amigos, eles querem dividir o dinheiro igualmente para a viagem durar os mesmos 100 dias. Então o que a gente tem que fazer? Dos primeiros 30 dias, que estão só os 6, né, eles gastam 9.000 e sobram aí então 21.000 que eles querem gastar nos 70 outros dias igualmente entre esses novos 8 amigos agora. 8 amigos, desculpa. Então você pega o 21.000 que sobrou, divide em 70 dias, dividindo isso vai dar R$300, né? E depois você pega esses R$300, divide por 8, porque são 8 amigos agora, certo? Isso dá um valor de R$37,50 para cada um por dia. E isso dá, em relação aos 50, uma diminuição de 25% em relação ao valor inicial. E isso está na alternativa D, ok? Vamos para a próxima, então, né? Que é uma questão um pouquinho de geometria aí, espacial, vamos dar uma olhadinha, tem essa figura. Né? E aí então ele fala que os lados, né, as dimensões medem x quadrado, y quadrado, z quadrado, tá? E ele pede para fazer, né, ele fala que a área total é S, o volume é V, então ele queria saber a conta xy sobre z, mais xz sobre y, mais yz sobre x, tá certo? Em função de S e V. Quando você faz essa continha aí, essa expressão, o que você encontra, né? Você encontra em cima, né, metade da área total, né, na parte do numerador. E no denominador, depois de tirar o mínimo dessa conta aí, você encontra, na verdade, a raiz do volume. Então, nessa conta, fazendo essa continha aí, você tem em cima metade da área total e embaixo a raiz do volume. Fazendo a continha direitinho aí, você tem então que essa conta é S sobre 2 raiz de V na alternativa A. Beleza? Na questão 37, nós temos a mesma, né, a mesma figura ainda, ele fala o seguinte, se eu for pintar cada triângulo, tá certo? Com a mesma, né, usando algumas cores aí, pintar cada triângulo de uma cor, quantas cores serão necessárias para pintar sem que 2 triângulos estejam pintados vizinhos da mesma cor? Então o que a gente vai fazer? Ele fala o seguinte, né, pegando a alternativa A para começar, né, tentando fazer com 2 cores, a gente vê que é possível, né? Utilizando 2 cores, vemos que é possível pintar a figura tal que 2 triângulos vizinhos não tenham a mesma cor, tá certo? Ou seja, 2 cores são suficientes para fazer isso. Ou seja, né, ficamos com a alternativa A. Beleza, pessoal? Boa prova para vocês, viu? Até mais. Tchau, tchau.